Olá, Newton, bom Olá, bom, dia. bom dia, Felipe. Tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo bem. E aí, Perfeito. tranquilo? Tudo tranquilo, né? Isso Feriado, aí. aproveitar para aprender um pouco mais com quem sabe. Um dia bem proveitoso, né? Esperar o pessoal acessar aqui um pouco mais e aí nós já vamos iniciando, tá ok? Uns dois Tranquilo. minutos, uns segundinhos aí. Tá, tem que dar um Então, já jeito aqui. tem bastante. Deixa eu descer um pouquinho. Que vai meio improvisado às vezes, né? E vai. Deixa eu ver É, o aqui. O meu importante também é tá dar meio. certo. O meu também. Deixa eu alinhar o meu aqui também, que tá meio desalinhado, que é isso. Bom, pessoal, bom dia. Esse aqui é o professor Felipe Guerra, né? É ele quem vai ministrar aí umas temáticas para nós aprendermos cada vez mais. Vou falar um pouco sobre o currículo dele, né? Que é extenso aqui. O Felipe Guerra, ele é contador e tributarista, doutorando em Ciências da Informação pela UFP Portugal, mestre em Administração e Controladoria pela UFC. Ele é um dos principais influenciadores aí da contabilidade brasileira, né? Então, cara, ele é fera, dá para se notar, com certeza. Membro da Academia de Ciências Contábeis do Estado do Ceará. Tem dois livros escritos, né? Descomplicando o SPED e Caminhos do Empreendedorismo. Foi vice-presidente do CRC Ceará, 2016 a 2019. É coordenador de pós-graduação no IPOG e também sócio-diretor do Grupo Compliance, Contabilidade, Consultoria Empresarial e Marketing Digital. Então aí percebe-se que tem um currículo extenso, tem muitas informações para nos passar e vamos aprender muito hoje aí por meio dessa live. Bom, Felipe, então vamos iniciando, né? O pessoal está entrando aí, tem pessoas que já vão nos acompanhar. Felipe, nós estamos passando por um momento atípico, né? Que houve muitas mudanças, algumas postergações de obrigações acessórias, obrigações principais. Realmente uma situação que o Brasil, o mundo nunca passou, né? Da maneira que está se ocorrendo. Então, pensando nisso, né? Trouxemos alguns tópicos aqui referente a essas novidades. Então, assim, falando um pouco sobre o Simples Nacional, diante de tantas alterações que tiveram, tanto em âmbito federal, municipal, estadual, referente aos prazos do Simples Nacional, como que ficou? Porque houve lá a resolução CGSN 152, depois houve a 154, que ela trouxe mais detalhadamente algumas alterações. Fala um pouco sobre isso, por gentileza. Beleza. Realmente a gente está vivendo um momento aí bem diferente. Eu gosto até muito de citar uma frase que tem no livro Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto, que provavelmente todo mundo que está nos assistindo aí com certeza conhece, que ele diz que existem momentos que mudam o curso das nossas vidas, né? E, sem dúvidas, a gente Sim. está vivendo um desses momentos. E, assim, queria, antes mesmo de começar na parte técnica, agradecer aí ao Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia, dizer que é um prazer, é uma honra estar falando aí com os profissionais da contabilidade do Brasil inteiro, que geralmente vem gente de todos os locais participar aqui da Muito live. bom. Então, é uma satisfação, uma honra poder dar essa contribuição. Então, vamos lá começar falando aqui a respeito das novidades no âmbito do Simples Nacional. Como você bem falou, primeiramente nós tivemos a publicação da resolução do Comitê Gestor número 152, que foi no dia 18 de março. E essa resolução, Uhum. ela trouxe a prorrogação de alguns tributos federais do âmbito do Simples Nacional. Só que, naquele primeiro momento, se ficou uma dúvida aí no ar muito grande. Afinal de contas, como é que ficaria a questão do ICMS e do ISS? É. E essa discussão ela perdurou por alguns dias, inclusive com alguns governadores de vários estados indo até a imprensa dizer que iriam fazer a prorrogação do ICMS no âmbito do Simples Nacional, alguns prefeitos também já mencionando que iriam fazer a prorrogação do ISS. E aí, 15 dias depois da publicação da resolução número 152, veio a resolução do Comitê Gestor número 154 e revogou a 152. Só que a 154, apesar dela revogar a 152,
ela também trouxe o conteúdo que tinha na 152 novamente para o texto da resolução. Uhum. E então ela validou a prorrogação dos tributos federais e também trouxe a prorrogação do ICMS e do ISS. Então a gente teve ali, a partir da resolução 154, do dia 3 de abril, uma série de novos prazos para pagamento da Guia do Simples Nacional. Então a gente pode dividir da seguinte maneira: quem estiver aí nos acompanhando, que quiser anotar, tá? Eu vou aqui falar exatamente as competências que foram prorrogadas e como é que estão os novos prazos, tá? Então vamos lá, vamos começar com os tributos federais. Nós tivemos a prorrogação do imposto de renda, da contribuição social, do PIS, do IPI, da COFINS e do INSS patronal. De quais competências? Da competência de março de 2020, abril e maio. Março, que tinha como vencimento original o dia 20 de abril, o mês de abril, que tem como vencimento agora o dia 20 de maio, e o mês de maio, que teria como vencimento o dia 20 de junho, foram prorrogados para os meses de outubro, novembro e dezembro, respectivamente. Então, a partir de agora, a competência de março tem como seu vencimento o mês de outubro, a competência de abril, novembro, e a competência de maio, dezembro. Beleza. Mas e o ICMS e o ISS? Esses também foram prorrogados, porém, a data da prorrogação foi só de 3 meses. Então, a competência de março foi para o mês de julho, dia 20 de julho, eu tenho que pagar março até 20 de julho, abril até 20 de agosto e maio até 20 de setembro. É interessante a gente deixar claro que essas prorrogações, elas são do pagamento da Guia do Simples Nacional. Não houve a postergação, a prorrogação da obrigação de encerramento do PGDAS. Esse encerramento ele deve ser feito dentro do prazo, que é até o dia 20 do mês subsequente. Quem não fizesse encerramento, mesmo. Quem não fizesse encerramento dentro do prazo, Newton, vai estar sujeito a penalidades. Essa penalidade ela tem como valor mínimo R$50, mas ela pode chegar a ser aplicado o valor de 2% sobre o valor dos tributos que estão sendo informados dentro do Simples Nacional. Então, uma penalidade alta que é importante a gente ficar atento. E sem contar, Felipe, que alguns estados, aqui em Rondônia ao menos, quando você não faz a transmissão, né, no PGDAS, com 7 dias, se eu não me engano, eles suspendem a sua inscrição estadual. Então você fica inapto aí, né, perante ao Estado, você não consegue emitir notas, as notas serão denegadas, e sem dizer que você não pode fazer compras, né? Então tem mais essa aí penalidade. Não sei se todos os estados adotam isso, né? Mas pelo menos o estado de Rondônia ainda tem essa penalidade aí que acaba sendo muito prejudicial para a empresa. Com toda certeza, sem sombra de dúvidas. É importante só ressaltar, Newton, porque são perguntas que me fazem com muita frequência, eu gostaria de deixar aqui já registrado, é que, primeiro, a competência de fevereiro, ela não foi alcançada pelas prorrogações, então a competência de fevereiro, que venceu no dia 20 de março, ela tem que ser paga. Se ela não for paga, se ela ainda não foi paga até esse momento, vai incidir juros, vai incidir mora, vai incidir normalmente ali os encargos. E também, um lembrete importante é que não foi prorrogado nenhum parcelamento. Então, as empresas optantes pelo Simples Nacional, que têm ali débitos parcelados de períodos anteriores, ou até mesmo débitos que foram feitos já agora em 2020, essa parcela do parcelamento, ela não foi prorrogada, devendo então ser cumprida dentro dos seus respectivos prazos. Realmente, eu também lá no escritório, nós tivemos muito questionamento sobre isso. Se os parcelamentos foram, né, prorrogados? Não houve esse. Então, nós confirmamos agora que realmente não houve. Às vezes, no meio de tantas alterações, nós ficamos até com medo de ter perdido, com receio de ter perdido alguma alteração, né? Logo no início, as pessoas me perguntaram: Newton, houve alguma prorrogação de algum parcelamento? Aí você pensa, será que houve? Tenho que confirmar, estudar, porque são muitas alterações e assim. Para poder passar batido em uma alteração importante dessa, é até meio fácil, na verdade, né? Você acaba
perdendo aí um ponto, e depois é muito importante isso aí. Eu concordo plenamente contigo, principalmente ali naquelas 2 primeiras semanas da quarentena, aonde o aplicativo do Diário Oficial da União estava dando mais emoções para a gente do que o Netflix, que É emocionante. foram muitas portarias, resoluções, Alterações. medidas provisórias, e aí você tinha que ficar acompanhando ali a todo instante. Então, realmente, para passar alguma coisa batida é muito fácil. Então, Sim, difícil é acompanhar, né? Difícil é acompanhar. é, tem que Então, ter toda a realmente, dedicação. concordo com você. E agora, essas guias, né? Como que serão geradas? Porque o programa ainda ele não está adaptado a essas novidades. Como que está sendo feita a geração dessas guias? Porque uma parte foi prorrogada, né, com um período, outra parte, que é a parte do ICMS, do ISS, não foi prorrogada no mesmo período. Como que está sendo feito? Bom, também é muito interessante a gente falar sobre esse tema, porque ele realmente tem gerado muitas dúvidas, né? Muita gente está aí preocupada com a geração das guias, porque Uhum, tiveram que encerrar a competência de março até o dia 20 de abril, e quando fizeram esse encerramento, perceberam que a guia foi gerada com um vencimento diferente dessa das prorrogações. Então, é interessante a gente consolidar aqui algumas orientações para todo mundo que está nos acompanhando. Então, vamos lá. Como é que está a nossa situação hoje? Hoje, o PG10, ele ainda não está pronto, como você disse. Ele ainda não está 100% atualizado para poder gerar duas guias, porque o ideal é que, a partir do momento em que a gente faça a informação das receitas daquela competência, bote ali os dados da empresa, ele consiga gerar as duas guias de maneira automática para uhum. facilitar o nosso trabalho, né? Sim, com certeza. Gere uma guia do ICMS, do ISS com vencimento correto e a outra guia dos demais tributos federais com a postergação lá para o final do ano. No entanto, como ele ainda não está pronto, o que está acontecendo? Se você tentar hoje ir lá na opção de gerar DAS, que foi o que muita gente fez no momento né, de encerrar a competência de março, o programa ele está pegando todos os tributos e levando eles Uhum. para o vencimento do dia 20 de julho. Então, Que é o hoje, mais próximo, né? é o mais Então, próximo, a prorrogação menor. Então, hoje, se o contribuinte ele for gerar a sua guia, ele vai gerar com todos os tributos para o dia 20 de julho. Só que aí você pode chegar e dizer assim, professor, mas eu não quero pagar todos os tributos no dia 20 de julho. O que eu devo fazer? Eu quero pagar só o ICMS e só o ISS. Nessa hipótese, você vai ter que gerar um DAS avulso. E aí lá no próprio portal do Simples, lá em downloads, tem a opção de você fazer o download do manual do PG10. Lá nesse download do manual do PG10, você vai conseguir ver as orientações para que seja possível gerar o DAS avulso. E aí você vai ver tela por tela o que é necessário para que você faça o preenchimento do valor da guia, do valor da competência, do mês de competência. Você vai ter que preencher os dados da unidade federada para a qual você está fazendo aquela arrecadação, dizer qual é o estado, e aí você vai poder gerar essa guia avulsa. Mas a recomendação que eu tenho dado é que quem tiver condições de esperar um pouco mais, já que os vencimentos eles foram prorrogados, sim. aguarda mais uns dias, porque daqui a pouquinho o programa vai estar pronto. E Melhor do aí, que aí a gerar o gente avulso, né? é melhor do que você vai ter dois trabalhos, porque você vai ter que fazer o novo encerramento dessa competência para poder gerar os tributos federais. Então, se você aguardar um pouquinho, você consegue gerar essa guia já já, elas direitinho dentro dos seus prazos. Agora, só que tiveram pessoas que já geraram a guia e já fizeram os pagamentos, né? Quem já Uhum. gerou e quem Aí já é tranquilo. pagou, está resolvido o problema. Agora, quem gerou e aí percebeu que a sua guia está com um vencimento antigo, o vencimento original, quando você tiver que gerar as novas guias, você vai ter que retificar aquele mês de competência. Então, eu já fiz março, Uhum. saiu a guia com vencimento 20 de abril. É o normal, é o vencimento original. Então, Uhum. quando o programa estiver pronto, você vai retificar a competência de março e aí vai sair com os novos vencimentos. Felipe, e quem está com as guias para o dia 20/7, será que também vai ter que gerar uma nova guia? Vai ser automático? Vai ter que retificar para que possa ter as duas guias de pagamento? Você tem essa informação?
Para quem está com a guia com todos os tributos para o dia 20 de julho, se a pessoa não for pagar todos os tributos, se o contribuinte disser assim, eu não quero pagar tudo, eu quero pagar Uhum. só o ICMS e só o ISS, você vai ter que retificar o PG-10 da competência de março. Vai ser necessário Ah, retificar. entendi. De ficar, né? Outra situação bem importante agora, devido a essas prorrogações, que tem que o contador ele vai ter que ter um controle árduo dessas prorrogações. Que teve clientes que prorrogaram, teve clientes que não prorrogaram, vai ter clientes que vão pagar o ICMS, o ISS, vão postergar os federais, vão pagar os federais. Assim, virou uma salada mista isso, né? Uhum. E assim, é importante ele ter uma planilha, algum controle para que ele não se perca, porque assim, está muito atípico isso. Você tem alguma orientação quanto a esse controle, alguma sugestão? Sim, com toda certeza, viu, Newton? Eu tenho, inclusive, falado muito que o momento em que nós vamos ser mais exigidos, ele ainda nem chegou. Porque o que nós Uhum, estamos vivenciando agora são postergações, prorrogações, onde nossa principal demanda tem sido a de orientação, mas também tem sido a de acompanhamento, de ficar atualizado. Porém, daqui a pouquinho, vai chegar o momento onde a gente vai ter que trabalhar na competência do mês e vai ter que também uhum, retroagir ao passado, fazer interagir. retificações, gerar guias. E principalmente lá no mês de junho, que nós temos muitas obrigações prorrogadas para lá, né? Tem declaração do imposto de renda da pessoa física, tem DEFIS, então tem muita coisa que Uhum. está com vencimento final de Imposto de junho. renda também, né? Inclusive. Então é muito interessante que você faça uma programação de trabalho. E aí eu gostaria de deixar já uma sugestão, uma recomendação. Uhum. Eu, junto com o professor Marcos Lima, nós gravamos um workshop de atualizações tributárias. Olha aí, que show. Nesse workshop de atualizações tributárias, em uma das aulas, a gente disponibiliza uma planilha com uma sugestão de controles para esse momento dessa pandemia, desses trabalhos que você vai ter que fazer e refazer no futuro. Então, a gente disponibilizou ali uma planilha de controle. Obviamente que existem sistemas aí também que podem auxiliar, mas para quem não tiver ainda um sistema de gestão de tarefas implantado no seu escritório, lá tem uma planilha. Para quem quiser ter Uhum. acesso a esse workshop de atualizações tributárias, basta clicar aí no meu Instagram, me manda uma mensagem lá via direct que eu mando o link para que vocês possam assistir essas aulas. Opa, perfeito, perfeito. Agora, assim, nós temos empresas do regime normal, simples nacional. Falamos até então referente às empresas, né, do regime simplificado. As empresas do lucro presumido, lucro real, as do regime normal. O que mudou? O que prorrogou? Houve prorrogação? O que houve? Nós também tivemos algumas mudanças para as empresas não optantes pelo Simples. Também foram muitas. O Simples Nacional acaba sendo aí o regime que a maioria das pessoas Uhum. trabalha, né? Mas nós tivemos Isso. sim muitas mudanças para as empresas do lucro presumido e real, que eu vou tentar aqui fazer uma visão geral para que todo mundo fique aí atualizado sobre essas alterações. Nós tivemos duas portarias muito importantes no âmbito de prorrogações de obrigações tributárias principais, porque nós tivemos tanto alterações de prazos de obrigações principais como de obrigações acessórias. Uhum. No âmbito das obrigações principais, nós tivemos a portaria número 139, que foi alterada dias depois pela portaria de número 150. Essas duas portarias, elas trouxeram a prorrogação de alguns tributos federais. São eles o INSS patronal, PIS e Uhum. COFINS, a CPRB, a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, e o INSS rural. Aí dentro do Ah, INSS rural tem muita coisa, tem a parte das cooperativas agrícolas, tem comercialização da agroindústria, tem o próprio produtor rural pessoa jurídica, então tem muita coisa. Como era que ficaram essas prorrogações, tá? Vou começar aqui pelo INSS patronal. O INSS patronal, nós tivemos a prorrogação das competências de março e abril. Março e abril foram prorrogados. Março iria vencer no dia 20 de abril e abril venceria agora no dia 20 de maio. uhum. Essas duas competências foram prorrogadas. Março, lá para o dia 20 de agosto, e abril foi prorrogado lá para o dia 20 de outubro.
Então, nós tivemos aí essas duas novas datas, tanto para o INSS patronal das competências de março e abril. E com relação a PIS, COFINS, CPRB, como é que ficou? Também tivemos a prorrogação das competências de março e abril. A competência de março venceria no dia 25 de abril, dia do profissional da contabilidade. Na verdade, venceria um dia antes, né, no dia 24, que era Dia sexta-feira. 24, né? E a competência de abril venceria agora no dia 25 de maio. Então, foram prorrogados também para os meses de agosto e de outubro. 25 de agosto e 25 de outubro. Então, nós tivemos a prorrogação desses tributos para essas novas datas. Então, de maneira resumida, as competências de março e abril desses tributos federais foram prorrogados lá para os vencimentos de agosto e de outubro. Aí, Newton, nós tivemos também prorrogações de obrigações acessórias, né, como a gente já havia mencionado. Então, nós tivemos algumas instruções normativas que são interessantes, que o pessoal também aí anote, tá? Com relação ao que nós tivemos aí de instruções normativas. Nós tivemos a instrução normativa 1930. 1930, né? Isso, 1930 prorrogou o prazo da declaração do imposto de renda pessoa física. Essa já foi amplamente discutida, tá? A 1932 promoveu a prorrogação da DCTF e da EFD Contribuições, que daqui a pouquinho eu vou dizer aí para todo mundo que está nos assistindo quais competências foram prorrogadas e para quando. E nós tivemos também a Instrução Normativa 1934. Essa Instrução Normativa 1934, ela prorrogou o prazo da declaração final de espólio e da declaração de saída definitiva do país. Ambas lá para o dia 30 de junho, assim como a declaração do imposto de renda da pessoa física. Então, nós temos aqui como um outro ponto importante para estudarmos, aí eu vou dar ênfase agora maior à Instrução Normativa 1932, que ela tratou da prorrogação da DCTF e da FD Contribuições. Aí, antes da gente entrar nela especificamente, Newton, eu acho que cabe aqui a gente deixar uma mensagem de alerta ao pessoal que está nos assistindo com relação ao cuidado que é importante se ter nesse momento com as tais das fake news, né? Sim, verdade. Porque nós tivemos a divulgação ampla, circulou muito aí em grupos de WhatsApp, em perfis do Instagram, a Instrução Normativa 1931, dizendo que essa instrução normativa tratava da prorrogação da DCTF e da FD Contribuições. E aí eu lembro que no mesmo dia que circulou essa instrução normativa, quando foi horas mais tarde, a gente teve a publicação no Diário Oficial da União da Instrução Normativa 1931, e para nossa surpresa ela não falava de nada sobre DCTF, nada sobre FD Contribuições. Então, realmente era uma instrução normativa fake. Então, e causa um prejuízo imenso, né? Muito grande. Se a pessoa não confirmar. Porque aí você imagina, você vai dar orientações para os seus clientes, você vai orientar os colaboradores, você vai colocar ali aquilo, às vezes, até no seu perfil das redes sociais da empresa, e aí quando você vê, você acaba deixando a sua credibilidade um pouco em xeque, porque você está botando uma informação não verdadeira. E acaba colaborando para que aquela fake news cause prejuízo a outras pessoas também. Então, é tipo uma bola de neve, né? Quando se verifica o prejuízo, ele já é imensurável. É verdade, eu concordo contigo. E aí, eu até digo muito, para quem me assiste e para quem me acompanha sabe, eu digo inclusive que mesmo as informações que eu dou com todas as fundamentações, para que vocês que estão nos assistindo possam ir lá e confirmar aquelas informações. Porque, eventualmente, a gente pode também se enganar, cometer um erro, apesar de que estamos estudando isso, já conversando sobre isso há vários dias, mas pode ser que alguma informação passe despercebida. Então, eu sempre faço questão de deixar aí as fundamentações legais e dizer para que vocês vão lá, dão uma olhadinha, não custa nada confirmar.
Eu sei que a gente tem aqui a mal boa vontade de trazer as informações tudo corretinho, mas não custa nada, né? Sim, concordo plenamente. Inclusive, esses dias eu e o Edson fizemos uma live também, foi logo mais no início, né? E deixamos bem claro, pessoal, vá, abra a legislação, estude também, porque essa é uma interpretação que nós tivemos. Possa ser que nós estávamos equivocados. Então, muitas vezes a interpretação ela acaba sendo diferente, né? Nós tentamos sempre passar o correto, mas possa ser que realmente aconteça igual você mencionou. Exatamente. Então, vamos lá, pessoal. DCTF e FD Contribuições. Nós tivemos a prorrogação das competências de fevereiro, março e abril. Como o DCTF e FD Contribuições são enviados no segundo mês subsequente, fevereiro venceria agora em abril, né? No mês que passou. Uhum. Março venceria agora em maio. E abril venceria no mês de junho. Só que, com a instrução normativa 1932, nós temos que tanto o FD de contribuições dessas três competências como o DCTF devem ser enviados até o mês de julho. E aí nós temos até o dia 14 de julho para você enviar a EFD, contribuições, e até o dia 21 de julho para você enviar a DCTF. E aí, Newton, uma coisa que está todo mundo me perguntando são sobre dois Uhum. pontos. O primeiro é sobre a geração do DARF, que o Cicalc ainda não está gerando DARF com esses novos vencimentos. Então, é mais uma orientação aí. Tenha um pouquinho de paciência. Eu sei que vocês querem adiantar o trabalho, querem fazer as guias, mandar logo para os clientes de vocês, mas aguarda mais um pouquinho, que daqui a pouco está atualizado. A Receita Federal também está trabalhando com seus servidores em home office, também aí o SERPRO. Então, com certeza tem uma pequena demora aí na preparação e na divulgação dessas informações. Então, vamos aguardar um pouquinho. E com relação a outra pergunta que me fazem muito é assim, ó, professor, eu vou mandar DCTF antes do vencimento do tributo? Como é que eu vou informar ali o pagamento? Bom, se o contribuinte que você está fazendo aquela DCTF já pagou o tributo, você informa lá o pagamento. Se ele ainda não pagou o tributo, você informa a confissão do débito tributário e envia a DCTF e posteriormente você vai ter que fazer a retificação dessa DCTF informando o pagamento. Eu particularmente acredito que vai haver uma nova prorrogação aí, porque não é comum, no passado já foi, mas hoje em dia não é comum que a DCTF seja enviada antes do vencimento do tributo, geralmente ela é depois do vencimento do tributo, um mês depois, então é provável que a gente Uhum. tenha aí mais uma modificação ainda. Entendi. Em tudo isso, como que ficaram as certidões federais? Bom, nós tivemos também prorrogações das certidões negativas e das certidões positivas com efeito de negativas, tá? Com relação às certidões, eu tenho deixado aí um alerta para o pessoal que sempre está me acompanhando aí nas aulas, que nós temos dois instrumentos legais que tratam de prazos diferentes, tá? Então é bom a gente ficar ligado e usar aí a prudência. Nós temos a medida provisória 927. Essa medida provisória, ela falou lá, disciplinou que as certidões negativas e as certidões positivas com efeito de negativas estavam prorrogadas a sua validade por 180 dias. E nós tivemos também a portaria conjunta. Essa portaria, ela determina que a prorrogação da validade das certidões negativas, ela é por um prazo de 90 dias. Então, Uhum. o que é que eu digo? Nós temos aí um confronto. Uma diz 90 dias, Sim, outra diz 180 dias. Por prudência, eu tenho orientado você a adotar o prazo de 90 dias, porque você está usando ali da prudência, está. regime da prudência, né? Contabilidade, os regimes contábeis. Exatamente. Então, é interessante você trabalhar aí com um prazo de 90 dias e dizer para o seu cliente que essa validade da certidão está prorrogada. E sempre ficar acompanhando, ficar ligado para poder estar gerando essa certidão e que a gente não fique sem certidões, principalmente para aqueles clientes que participam de licitação,
que estão precisando aí de Uhum. créditos bancários, fazendo renovações de linhas de crédito, estão precisando muito da contabilidade e das certidões negativas. E assim, é importante também mencionar que só foram prorrogadas as certidões quem tinha certidão na data da publicação da portaria, né? Então, se a pessoa ali um dia antes venceu a certidão e ela tinha algum débito, não vai ser prorrogada, só quem estava com ela vigente no dia. Perfeitamente, que salvo engano foi o dia 23 de março, tá? Eu não lembro de... É, Foi a portaria 555 a primeira que foi publicada, é isso? Ou eu estou isso, enganado? portaria Ela, né? 955. Ah, 955. Isso. Beleza. E assim, pelo menos o estado de Rondônia também adotou o mesmo critério para a certidão estadual, né, que prorrogou-se para 90 dias, e somente quem também tinha aí na data da publicação da normativa a sua certidão válida. E a ECD, Felipe, como que ficou? Vai ser prorrogada, não vai? Não saiu nenhuma publicação ainda no momento, né? Isso, exatamente. Até o momento, nós não temos nenhuma confirmação da prorrogação do SPED contábil, tá? O que nós temos é que a Receita Federal está analisando a situação. Esse foi um dos pedidos feitos pelo Conselho Federal de Contabilidade, tá? Entre os pleitos do Conselho Federal. A Receita Federal ela tem sido muito sensível aos pedidos da classe contábil, tá aí, tem atendido aí as prorrogações, o Ministério da Economia agiu de maneira muito tempestiva para garantir a segurança jurídica aí das empresas, mas a gente ainda não tem uma confirmação da prorrogação desse prazo. Esse prazo é quando, segundo a Instrução Normativa 1774 de 2017, o prazo para o envio do SPED contábil é o último dia útil do mês de maio, que nesse ano será o dia Esse vinte e mesmo. nove de maio. Então, nós temos até o momento o dia 29 de maio para fazer o envio do SPED contábil. Uhum. Vamos ver se vai ser prorrogado, né? Então, já praticamente concluindo os tópicos aqui, né, indo para as considerações finais, de modo geral, o que você tem para passar mais alguma informação, assim, uma visão sua sobre tudo o que está ocorrendo, sugestões, algumas orientações para os clientes, o que você tem mais a dizer? Newton, esse é um momento bem diferente que a profissão contábil como um todo está vivendo, mas eu tenho tentado deixar uma mensagem de incentivo aí aos profissionais da contabilidade. Esse é um momento muito propício para que a sociedade ela enxergue o papel do profissional da contabilidade, a importância desse profissional, exatamente Uhum, porque as empresas estão acionando muito seus contadores, estão pedindo ajuda. Então, é um momento do profissional da contabilidade se posicionar como um parceiro dos negócios, se posicionar como um parceiro dos uhum, seus clientes, estar próximo, ajudar nas orientações, nas instruções, ajudar a conduzir essas empresas a superarem esse momento de dificuldade, superarem esse momento de crise, lembrando que essa crise vai passar. Então, é muito interessante que você, profissional, também pense na continuidade do seu negócio, pense na continuidade dos negócios dos seus clientes, não buscar soluções que fujam da legalidade, que fujam do uhum, compliance fiscal, aproveitar muito nesse momento para se qualificar, para estudar, para colocar os seus conhecimentos e os seus estudos em dia, porque a gente sabe que quando esse momento passar, nós vamos ser muito mais acionados, vamos precisar de conhecimentos práticos, vamos trabalhar muito. Como já estamos, né? A contabilidade não parou um só dia nessa quarentena, não, mesmo trabalhando em home office em alguns casos, outros em alguns estados funcionando normalmente, porque eu estava até fiz até uma live com a presidente do conselho de Roraima e ela disse que lá desde o primeiro dia a contabilidade foi considerada uma atividade essencial, então dessa forma as olha aí, empresas que de show. contabilidade permaneceram abertas e funcionando, mas a gente sabe que é um momento difícil, mas crer e acreditar que esse momento ele vai passar, que a gente vai superar isso e Uhum. que essa nossa vontade de continuar no mercado, de ser útil para os nossos clientes, ela tem que ser o motor aí que vai nos conduzir a superar todas essas dificuldades. Perfeito. Eu vejo assim, agora mais do que nunca, né, é hora de se aplicar a contabilidade consultiva, que os nossos clientes vão precisar.
e vão precisar mais ainda, porque o reflexo de tudo isso, o reflexo econômico ainda está por vir, né? Então aí nos meses, eu vejo assim, então nos meses subsequentes aí que está por vir, o reflexo da crise que está acontecendo, de toda essa pandemia, vai ser mais drástica. Então, é hora de nós, desde o início, desde agora, orientar mais ainda o cliente nessa contabilidade consultiva, para que quando chegar um reflexo ele de forma mais árdua, os empresários já estejam mais preparados, né, que tenham mais orientações. Eu também vejo essa situação, dessa forma. Eu concordo contigo, eu concordo que a contabilidade está se conduzindo para que ela cumpra o seu papel fundamental. O papel da existência da contabilidade é que ela forneça informações, ela seja útil para a gestão, para a condução dos negócios. Então, nesse momento, o profissional da contabilidade está se direcionando muito para isso, né? Para ser parceiro das empresas, para ajudar eles a pensarem em alternativas de renda, para pensarem estratégias para manutenção de caixa, para pensar em estratégia para a gestão dos trabalhadores. Então, hoje, por isso que eu disse que nós estamos vivendo um momento muito propício para a valorização da profissão contábil, porque o contador ele está realmente direcionando os seus esforços para ser parceiro dos negócios e a gente vai colher os frutos desse posicionamento positivo num Sim. futuro bem próximo. Não é à toa que no Dia do Profissional da Contabilidade nós tivemos aí a publicação daquele ofício do Ministério da Economia, onde o próprio ministro da Economia, o alto escalão do nosso governo federal, reconhecia a importância do profissional da contabilidade. Isso é um motivo de Olha aí, orgulho que para todos maravilha. nós. Com certeza. Bom, então assim, nós chegamos às considerações finais. Agradeço aí pela contribuição, Felipe, né? Foi muito produtiva a nossa live. E deixo o convite, né? Se puder contribuir com mais temas, né? Que possamos trazer mais informações para os contadores, né? Os nossos colegas de profissão. Então, agradeço a você, agradeço aí a Elba, que é a nossa vice-presidente, né, da Câmara de Desenvolvimento, o José Cláudio, toda a comissão do CRC Jovem, o João, né, que é o gerente do desenvolvimento, que também é sempre parceiro nosso aí, está nos apoiando. Agradecer a todos que estão aí nos acompanhando, assistindo, e que sigam lá a página do CRC Jovem, CRCRO, o site. Vamos trabalhar também com o Facebook, porque geralmente é mais Instagram, mas vamos adotar o Facebook. Novas redes aí para estar nos comunicando. O YouTube também, estamos em adaptação, estudando algumas possibilidades. E siga também a sua rede social, né, professor Felipe? Qual que é a sua rede social? Professor Felipe Guerra, isso? Deixa aí para nós. Felipe Guerra, o Instagram, tem o canal do YouTube também, professor Felipe Guerra, tem muitas formas aí de me encontrar, é fácil. Queria agradecer, Nilton, ao Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia, agradecer a você. Lembrar que hoje, mais tarde, eu tenho mais uma live com o CRC Jovem do Amazonas, com a Márcia. Amazonas, Então, né? Mais. fica aí o convite para todo mundo. Mais tarde a gente vai estar falando sobre o perfil do profissional da contabilidade, principalmente nesse momento e no pós-crise. Então, fica aí o meu abraço a todo mundo que está nos acompanhando. E apesar de hoje ser feriado, vamos aí trabalhar bastante para levar bastante conhecimento para todo mundo. Beleza, então. Pessoal, muito obrigado a todos. Felipe, até a próxima e fica aí o convite, tá? Abraço. Tá bom, valeu, Até abraço, mais. até mais. Tchau.